sobre justiça de Deus. Vamos falar sobre juízo de Deus. Vamos falar sobre essas coisas? Assunto de se falar na igreja ultimamente, né? Houve 5 anos, sério. Quantas vezes uma palavra acerca de arrependimento, uma palavra acerca de juízo de Deus, o juízo que está por vir, né? Aí você vai contar nos dedos, né, as pregações que você ouviu, verdade? Mas hoje nós vamos estar falando isso, sobre essas questões. Bem? Então, queria convidar os irmãos para a gente estar lendo um texto. Nosso estudo da continuidade, Romanos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos estar lendo então para a nossa reflexão nessa noite. Hein? Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 6. Todo mundo achou? Estão comigo? Diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Diga, tais coisas fazem. Versículo 3. Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Segundo a tua teimosia, tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra. Vamos falar sobre essas coisas, juízos de Deus. Os irmãos podem estar se assentando e com bastante calma, bem tranquilo, em nome de Jesus. Eleva o teu coração, a tua mente, para a gente estar discorrendo, para que possa o Espírito Santo, você ser sensível, né, para entender o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Você que me vê pela internet, não importa a sua religião, viu? Não importa o tempo, o dia que você estiver vendo, me vendo, ouvindo essa mensagem. Se possível, se você tiver uma Bíblia Sagrada, não importa a sua religião, acompanhem tudo o que nós vamos ler e falar aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê e tiver uma Bíblia, Deus vai falar ao teu coração, como tem falado ao meu e a nós aqui que estamos presentes em nome de Jesus. Amém? Com base no último versículo que nós lemos, verso 6, o nosso assunto hoje será o agir retribuidor
de Deus ante a humanidade caída. Esse é o assunto que nós vamos estar tratando com base nesse versículo, né? O versículo 6. Deus recompensará a cada um segundo as obras. O agir retribuidor de Deus ante a humanidade. Por que a humanidade caída? Porque, como nós vimos no primeiro capítulo, quem está acompanhando as mensagens, é fácil de perceber que o apóstolo Paulo está pregando para tipos de pessoas. Glória a Deus. No capítulo 1, ele fala com gentios, aqueles que não faziam parte da aliança de Deus. No versículo 2 agora ele vai trabalhar com o crente, na época de hoje, contextualizando, amém? Ele não está falando aqui com aquele que não conhece a Deus. Está falando aqui agora com os judeus, contextualizando para nós, no nosso tempo, está falando com a igreja. Glória a Deus. Faz sentido para os irmãos? Título da mensagem: o confronto é inevitável. O confronto é inevitável. A humanidade caída pela desobediência está sobre o juízo vindouro inescapável. Deus promete recompensa mediante seu justo e infalível critério. Toda a humanidade passará por uma avaliação. Os irmãos, faz sentido para os irmãos diante de tudo que nós lemos aqui? Toda a humanidade vai passar por uma avaliação. Quer você creia, quer não creia. Toda a humanidade. Crente, não crente, crédulo. Toda a humanidade vai passar por uma avaliação. E, diante de tudo que nós lemos, eu quero apresentar aos irmãos pelo menos 5 verdades sobre o juízo de Deus, pelas quais serão avaliados o nosso procedimento nessa vida no mundo. Todos estão acompanhando bem a linha de raciocínio? Todo mundo está entendendo bem? Estão comigo? Quem está comigo, dá glória a Deus aí. Oh, glória! Antes, porém, abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 12. E os irmãos verão que o Espírito Santo realmente está nesse lugar. Porque o pastor não sabia o que eu ia pregar. O irmão não sabia o título da mensagem, mas falou para mim que estava conversando com uma pessoa sobre o confronto inevitável. Eu não sei. Se isso não é um sinal da presença de Deus nesse lugar, então eu não sei o que é. Glória a Deus, meus irmãos. O pastor falou sobre Davi, não falou sobre essas coisas? Mas ele sabia que eu ia pregar alguma coisa, falar alguma coisa, falar para vocês, para os irmãos abrir aqui no capítulo 12, 2 Samuel, para falar sobre a situação do julgamento de Davi. Eu quero falar sobre essa questão, porque o versículo, no versículo 1 desse capítulo 2, ele começa falando de um julgamento, não é? E nós não podemos julgar porque nós vamos nos condenar nós mesmos e tal. Ele está falando com judeus, com crente. Então, já que está falando de julgamento, vamos ver a condição de um homem que fez a maior besteira da vida dele. Mas esse homem, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele que era um homem segundo o coração de Deus, quanto mais nós estamos sujeitos a fazer besteira. E fazer besteira por julgar os. Porque nenhum de nós está apto para julgar. Seja quem nós formos. Posso ser a maior autoridade.
na terra. Não tem o direito de julgar ninguém. É isso que o texto diz. És indesculpável quando julgas quem quer que sejas. Não é quem quer que você julgue, é quem quer que você seja. Amém? E nós vamos ver como isso traz consequências. Se não houver arrependimento, é um perigo muito grande julgar. E Jesus abre uma brecha para julgamento, né? E diz, tira primeiro a trave do teu olho para que veja direitinho, para depois você julgar. Então parece que há uma... Agora, que tipo de julgamento é esse? Amém? E Jesus abre essa porta, né? No caso de Davi, os irmãos conhecem a história. Davi era um sacerdote, rei e profeta. Um homem segundo o coração de Deus. Mas um belo dia, os irmãos conhecem a história. Era para estar na guerra, mas ele resolveu não ir para a guerra. Começa por aí, né? Ocioso, estando no palácio lá, e aí aparece uma mulher, né, para ele olhar, e ela não tem culpa nenhuma, porque ela não tinha intenção de se mostrar para ele, né? Ela foi tomar banho ali para ele ver, mas não tinha intenção, ela nem sabia que ele estava olhando. E ele, então, ocioso, era para estar na guerra, não estava, ele... E aí ele faz, besteira da vida. Ocioso, ele vai fazer algo que não devia. Capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12. Depois que ele fez isso, depois que ele viu a mulher lá tomando banho, aí ele fez a presepada toda, e aí foi arrumando um jeito de encobrir toda a safadeza, e um pecado foi gerando outro, então ele adulterou, matou, fez tudo, né? Realmente, pela lei de Moisés, ele tinha que morrer. Lei de Moisés. E aí, depois que ele fez tudo isso, num estado de inconsciência, para ele estava tudo bem. Matou Urias, mandou ele para a frente de batalha. Urias foi morto. Aí, já que Urias foi morto, agora eu posso trazer a viúva para morar comigo. Não tem problema nenhum. Fez tudo certinho, está tudo bonitinho. Na mente dele, ele está num estado de inconsciência. Não é? Mas aí, Deus envia um profeta. Lembra que o pastor começou falando aqui que para dar ouvido para o profeta? Aí vamos ler então o que aconteceu depois dele nesse estado de inconsciência, está tudo certo. O que ele vai fazer? Julgamento. Todo julgamento. Nesse estado podre de inconsciência. É uma arma contra o próprio que está julgando. A maldição toda, e ele profetiza. E digo mais, Deus perdoa. Deus perdoa, mas o mundo não perdoa. A vida não perdoa. Capítulo 12, 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe. Então, o profeta entrou na presença do rei, e um rei, entrar na presença do rei para fazer isso aqui, precisa ser pelo Espírito de Deus mesmo, senão o couro come. Versículo 2.
entrou na presença de Davi e disse-lhe: havia numa cidade. Então o profeta agora ele vai contar uma história, uma parábola, para que o tirar, como Jesus fazia nas parábolas. O que é uma parábola? É uma narrativa onde vai mostrar de uma forma espelhada aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Aquilo, de uma forma espelhada, tá fazendo com que ele enxergue a realidade própria. Então, de uma forma espelhada, ele vai dizer isso aqui, ó. Chega para o Davi e diz assim: havia numa cidade, estou no capítulo 12, versículo 1, tá? Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Os irmãos prestem atenção na narrativa e veja como o que vai julgar Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que ele julga. Versículo 2: o rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Revelou essa maldade na parábola. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, o profeta: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é esse homem que pela cordeira, deixa comigo. Sabe o que ele fez com ele? Pela cordeira restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Natan. Dará a tua sentença. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antes, lê 27 do capítulo 11, irmão, para a gente entender o que é procedimento, tá? Capítulo 11, versículo 7 diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolher. Isso antes do profeta falar, tá? Com ele. Passado o luto, né, o homem que ele matou, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa, e ele lhe foi e lhe deu um filho, mas tinha um que estava vendo. Momento, né? Mas o que Davi fizera, diga, o que fizera, desagradou a Deus. Agora vamos para o versículo 8, capítulo 12. Não, versículo 7, capítulo 12. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco,
desprezou a bondade de Deus. Porque, o versículo 9. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo, diga, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher. A ele mataste com a espada do Senhor. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família. Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser. Uma besteira, um estado de inconsciência, um julgamento errado, vai cumprir. Assim diz o Senhor: eu suscitarei, versículo 11, da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, à plena luz do dia. O perigo. É o maior perigo, irmão. Glória a Deus. Hoje tem o Espírito Santo e tem Jesus intercedendo por nós e nos envia a sua palavra para que nós tomamos conhecimento dessas coisas, né? A atitude de Davi. Nossa. Versículo 13. Então, ao ouvir o profeta, falou. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã, o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Glória a Deus. Agora veja que ele não morreu. Deus perdoou o pecado, ele era digno de morte, não morreu. Mas o mundo e a vida jamais. A família dele, a espada nunca se apartou realmente. O filho dele perseguiu. A espada nunca saiu da casa dele até o final da vida. Então, com esse entendimento, agora eu quero voltar para o nosso texto e apresentar aos irmãos pelo menos 5 verdades sobre o juízo de Deus, pelas quais serão avaliados nosso procedimento nessa vida no mundo. Glória a Deus, irmão. Estão acompanhando o raciocínio? Vou apresentar no texto que nós lemos 5 verdades sobre o juízo de Deus, pelas quais serão avaliadas nosso procedimento nesse mundo. Vamos voltar para o texto? Texto de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Com esse entendimento de julgamento, o que nós vimos até agora, as questões, vamos ver o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós no livro de Romanos, no capítulo 2, falando com crente, Deus, que pensavam que, por ser legalista, moralista, ia fazer o que eles. Agora está falando com o crente. Deus. Até o versículo 1, todinho, ele está falando com quem não é judeu. Brasileiro, japonês. Agora ele vai falar com Israel de Deus. Agora ele fala. Quem é o Israel de Deus? Igreja. Então,
Vamos contextualizar. Deus diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que guarda a experiência. Vamos guardar a experiência de Davi, amém, meus irmãos? Experiência amarga, é um perigo julgar. Porque tu que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Glória a Deus. Então, 5 verdades. A primeira verdade: o juízo de Deus opera avaliando segundo a verdade daquilo que o homem caído faz. Glória a Deus. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Nós seremos avaliados pelo nosso proceder com aquilo que fazemos. Amém? Procedimento enquanto caminhamos com a igreja do Senhor. Nosso proceder será avaliado. Não há espaço para legalismo, né? Imoralismo, legalismo. Gente, eu olho com gente lá as outras questões, outras pessoas, pecado dos outros. Sempre o pecado é do próximo. O problema é sempre do pastor, do irmão. É o irmão que age errado, e ele age errado porque ele não presta mesmo, né? Melhor fazer um julgamento dando a trave dos olhos. Como que a gente pode fazer isso? Entendendo que em Cristo Jesus nós temos o Espírito Santo, e que é o Espírito Santo que capacita cada um de nós para fazer aquilo que Deus deseja, que lhe é agradável. Mas é pela capacidade do Espírito Santo. Então, quando alguém, seja quem for, dentro ou fora da igreja, está fazendo algo fora de um contexto que você vai julgar, primeiramente precisa passar a misericórdia no coração, porque Deus teve misericórdia de nós. Então, primeiramente, a gente tem que passar pela cabeça, é uma dificuldade e não um problema sem cura, que não tem jeito. Glória a Deus. Segunda verdade: o juízo de Deus opera avaliando sem conivência. Versículo 3. Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu escaparás? Juízo de Deus avaliando em pecado reto, falível. E esses são os critérios que ele dá. Terceiro, e esse aqui, o juízo de Deus opera avaliando imparcialmente. Versículo 11. Pois para com Deus não há exceção. Você que está me vendo, me ouvindo, afastado da igreja, condena. Né? Quantos ele aproveita a tua chance enquanto há tempo. Glória a Deus. Quarto, esse aqui pega legal com a igreja, com nós, que um dia aceitamos o Senhor Jesus. Quarto, o juízo de Deus opera
avaliando o desprezo humano pela oferta de reconciliação por ele proposta. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos ler os versículos e você vai entender. Deus falou isso. Para ser melhor, para não desprezar a graça do Senhor. O juízo de Deus opera avaliando o desprezo humano pela oferta de reconciliação. Estávamos mortos, não tinha direito mais à vida eterna. Fez um sacrifício. E para isso, para Deus, vai avaliar isso. Cada um de nós. Seremos avaliados por isso. Veja o que diz o versículo 3 e 4. Aliás, versículo 4 e 5. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva. Segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti. Da ira, da manifestação. Faz sentido para os irmãos? Faz sentido? O juízo de Deus opera avaliando o desprezo humano pela oferta de reconciliação. Vai chegar um dia. É um juízo. O confronto é inevitável. Não vai ter jeito. Todos vamos comparecer para ser avaliado segundo esses critérios. Glória a Deus, meus irmãos. Então, glória a Deus. Que bom que o Espírito Santo nos faz compreender essas coisas. Amém? E em quinto, último, aí a gente vai estar concluindo, está passando para o pastor. O juízo de Deus opera avaliando por meio de Jesus Cristo. O juízo de Deus opera avaliando por meio de Jesus Cristo. O juízo de Deus opera avaliando, amém? A humanidade. Feliz daquele que, pelo poder do Evangelho, alcançou a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo gerou fé no coração e ele crê. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. E será avaliado segundo o poder por meio de Jesus Cristo. E há aqueles que serão avaliados em misericórdia pelo seu próprio poder, por aquilo que pensa, por desprezar o sacrifício de Jesus na cruz, que foi feito para a salvação de todo aquele que crê. Toda a humanidade será avaliada. Feliz daquele, bem-aventurado, que nem Jesus fala sempre, são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para ser avaliado por meio dele, e não pela sua consciência manchada pelo pecado. Glória a Deus, meus irmãos. Versículo 16. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os homens, julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho.
Então você pode dar um glória a Deus por ter Jesus Cristo intercedendo por você, intercedendo pela sua igreja, e por meio dele nós sermos avaliados. Porque quando há um arrependimento, como no caso de Davi, ele não morreu. Houve uma intercessão. Deus, um coração quebrantado, Deus não resiste. Então, por meio de Jesus Cristo, nós alcançamos fé para a salvação. E quem faz isso é o poder do Evangelho hoje pregado aqui. Glória a Deus. Então, o juízo de Deus opera avaliando por meio de Jesus Cristo. E eu concluo dizendo: o confronto é inevitável, mas há esperança para todo pecador que se arrepende. Há salvação para toda alma que não despreza a graça oferecida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Continuemos firmes, abraçando o Evangelho para descobrir cada vez mais a justiça de Deus e fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Eu encerro aqui em nome de Jesus. Pode dar um glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Pastor.